Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 1, nosso primeiro trimestre de 2021. E o nosso tema da nossa revista desse trimestre é Ensina-nos a Orar. Nós vamos ver, meus irmãos, ao longo do trimestre, alguns exemplos de oração de homens que tiveram a oração, que foram homens de oração. E nessa primeira lição nós vamos ver exatamente o que significa orar. Então, nosso tema de hoje, que é o que significa orar, no texto do dia diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. O Salmo 145:18 está registrando essa passagem, está dizendo que invocar o nome do Senhor, clamar pelo Senhor, falar acerca do Senhor, tentar dizer algo a alguém, ou no caso, sobrenatural. Irmãos, só para dizer, antes de começarmos a falarmos, a comentarmos a lição, assim, o ser humano, ele tem necessidade de falar com o sobrenatural. Por quê? Porque nós temos espírito, e o nosso espírito, ele se comunica com o sobrenatural, seja das trevas ou seja da luz. Mas nós temos necessidade de nos comunicar com o sobrenatural, com algo do nosso espírito. Claro, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, nós entramos em oração, nós estamos clamando ao Senhor, claro, nós somos crentes, invocamos, mas não se nós olharmos para outros segmentos, nós vamos ver que as pessoas também invocam. Nós vemos que às vezes as pessoas fazem meditação. Meditação é o quê? É se encontrar com o seu espírito, e o espírito vai se relacionar com o quê? Nós vemos as religiões, principalmente na Índia, que tem milhões de deuses, que as pessoas também ali, é um grande exemplo para nós, que as pessoas clamam pelo seu espírito estar o quê? Se relacionando com alguma coisa, algo ou alguma coisa. Mas nós, crentes, nessa lição, eu falei sobre isso, para nós termos uma ideia que as pessoas também, ou nós temos a necessidade de nos relacionarmos com o sobrenatural. No caso, eu coloquei esse exemplo do sobrenatural, por quê? Porque para nós nos relacionamos com o Senhor através da oração. Amém? Então, aqui na nossa síntese, a oração é uma ação que possibilita aos cristãos um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática deve ser uma constante na vida do crente, que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. Então, a oração, ela tem que ser uma prática constante. Claro, Jesus, ele deixou o grande exemplo de nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e falar com o nosso Pai que está em secreto. Mas nós também vemos o apóstolo Paulo falando que nós temos que orar em todo o tempo. Em todo o tempo é em todo o tempo mesmo. Seja no caminho para a escola, seja no caminho para o trabalho, no dia a dia, em todo momento nós podemos invocar a Deus em oração. Claro, quando nós entramos no nosso quarto e falamos e fechamos a nossa porta, claro, ali é um momento de mais intimidade. Porém, nós podemos falar com Deus e orar em todo o tempo. Amém? E aqui no nosso Salmo 151, versículo 10 e 18, aqui Davi, ele está dizendo para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova a mim um espírito reto. Então aqui Davi estava clamando a Deus para que Deus pudesse, falando para Deus acerca do seu pecado, mas também dizendo para Deus acerca para ele o livrar, ou seja, um clamor de livramento. Irmãos, um clamor de livramento, você não tem às vezes tempo de entrar dentro do seu quarto e fechar a sua porta, não tem. O clamor de livramento às vezes é momentâneo, ali naquele momento mesmo, clamando a Deus, falando com Deus, para que possa vir o livramento. Amém? E aqui no nosso tópico, na nossa introdução, quando falamos em oração, nos referimos a um dos maiores privilégios que o nosso amado Senhor nos concede: chegarmos a Ele em nossa simplicidade e incompletude, abrirmos o nosso coração em um diálogo franco e confiante. Aqui que está a questão, um diálogo franco e confiante. Infelizmente, quando nós vamos orar, nós oramos, falamos tudo, falamos: Deus, eu preciso, ó Senhor, eu tô assim, claro, tudo isso nós temos que fazer. Mas também, num diálogo, um fala, o outro escuta. É assim que funciona um diálogo. Uma pessoa fala e a outra escuta. Aquela pessoa fala e a outra escuta. E assim sucessivamente, ou seja, é um diálogo. Não é exatamente porque se torna um discurso.
Se só uma pessoa fala, a outra escuta e não diz nada, não é um diálogo, é um discurso. Mas aqui, quando nós falamos de um diálogo para com Deus, é nós falarmos com Deus e estarmos também prontos a ouvi-lo, aquilo que ele tem para nos dizer. É claro, meus irmãos, que nós não podemos esperar que um anjo sente do nosso lado ou algo sobrenatural de uma forma que é corpórea, vamos dizer assim, de uma voz que vai falar, que é audível aos nossos ouvidos humanos. Não, meus irmãos, a voz audível ao nosso espírito. Porque quando nós oramos, nós falamos com a boca da carne, a nossa boca, que é a nossa carne, o nosso corpo, é mortal, mas quem está se relacionando com Deus é o nosso espírito. Nosso espírito vai se relacionar com Deus para fortalecer a nossa carne, o nosso corpo humano. Então, o espírito que se relaciona com Deus, é aí que está, que nos dá a oportunidade que o nosso corpo se relaciona com Deus através do nosso espírito, através da nossa alma. Então, um fala, o outro escuta. Então, nós temos que falar com Deus e também, no momento, ficar calado na oração para saber mais ou menos ali o que vai acontecer, o que Deus tem para nos dizer. Não que no sentido de que eu vou falar, Deus vai falar. Não, meus irmãos, não é assim. A questão é nós falamos para Deus. E às vezes no momento a gente fica quieto para sentir mais ou menos aquilo que nós estávamos falando, dependendo do que nós estamos falando, se Deus realmente está de acordo ou não está. Se realmente aquilo que nós estamos falando com Deus, que às vezes Deus fala conosco, porque às vezes a gente fala com alguém sobre os nossos problemas e a pessoa nos repreende, nos dá algum conselho. E a mesma coisa, nós vamos sentir aquilo que nós temos que fazer. Amém? E aqui no tópico 1, qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Qual é a finalidade da oração? A espiritualidade é parte essencial do homem. Justamente por isso, só no relacionamento com o espiritual é possível ser abastecido o verdadeiro sentido da vida humana. E lembra que eu falei no começo que nós temos a necessidade de nos relacionarmos com algo sobrenatural? O homem tem essa necessidade de se relacionar com o seu Criador. Mas é claro, ele está colocando muitas coisas no lugar do seu Criador. E aí que é um problema. E aí que vem o problema. Por quê? Porque acaba aderindo a relacionamentos errados, a relacionamentos que vai levar o homem ao inferno. Quando, no entanto, nós vemos aqui que a finalidade da oração é nós falarmos com Deus, é nós conversarmos com Deus, é nós termos uma intimidade com Deus através do Espírito Santo, que nos possibilita essa oportunidade. Jesus, ele foi e deixou quem? O Espírito Santo, o Consolador, porque nós sabemos que no Antigo Testamento, para o homem ter um relacionamento com Deus, orar a Deus, não era tão simples como é hoje. Hoje nós temos essa oportunidade de pedirmos perdão para Deus a qualquer momento. O homem no Antigo Testamento até orava, mas não tinha possibilidade de todas as possibilidades que hoje nós temos, o quê? De pedir perdão, de se arrepender. Então hoje nós temos a oportunidade, e o que nos dá essa possibilidade é a oração, de nos relacionarmos com Deus. Temos uma relação com Deus. Irmãos, saiba de uma coisa, Deus sabe tudo que nós sentimos, tudo que nós precisamos, Deus sabe tudo. Porém, nós temos que falar para Deus o que nós estamos sentindo, nós temos que falar para Deus o que nós estamos precisando. Deus sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca, por quê? Porque Deus quer se relacionar conosco. Oração, um desejo de relacionamento com Deus. Como é bom podermos sentar ao lado de uma pessoa amiga e confiadamente abrir o nosso coração e contar as novidades e também as angústias do dia a dia. É aí que nós estamos falando, na questão de nós falar, de um diálogo, nós falarmos com Deus e às vezes pararmos e também pensarmos naquilo que a outra pessoa, no caso Deus, está falando conosco. Porque às vezes a gente fala, dobra o joelho, fala, chora. Aí quando Deus vai falar conosco, a gente levanta e vai embora. Então, meus irmãos, temos que parar, respirar, ouvir, sentir aquilo que Deus está falando conosco. Porque às vezes vai vir só como
um alívio no nosso espírito, mas também pode vir de uma forma, de um caminho a seguir. Então, nós temos que estar com os nossos ouvidos espirituais atentos àquilo que Deus tem a nos dizer. No parte 3 aqui, o que nos leva a orar? Os motivos são muitos, embora o principal motivo deveria ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai amado. Claro, meus irmãos, o que nos leva a orar são várias situações, principalmente as angústias. O que nos leva a orar é aquilo que nós precisamos, as angústias, os problemas, as dificuldades do dia a dia. Isso nos leva a orar. Mas mais do que isso, deveria ser o desejo do nosso coração de nos relacionarmos com Deus, de termos intimidade com Deus. Nós só temos intimidade com alguém quando nós a conhecemos. E de que forma que nós a conhecemos? Quando nós conversamos com a outra pessoa, falamos com outra pessoa. Irmãos, orar não é uma reza. Orar não é uma reza, que a gente vai orar 50 Pai Nosso, 10 Ave Maria, vai pegar o terço bizantino e cada oração que fizer vai puxar uma bolinha para poder, que é 1, é 2, é 10, é 20... como eu disse, 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso. Irmãos, não é orar o Salmo 91 100 vezes, não é orar o Salmo 23 50 vezes. Não, meus irmãos. A oração, o Salmo 23, e que é o mais famoso, e até mesmo a oração do Pai Nosso, como é que eu posso dizer? É um exemplo de oração. É uma forma que Deus, ele se manifesta. É claro, você pode, tem pessoas que começam a orar o Salmo 91, mas não pode se transformar numa reza, porque Jesus falou, as vãs repetições, a questão das vãs repetições. Não adianta ficar repetindo a mesma coisa, como uma reza. Não, meus irmãos, orar não é uma reza. Orar é uma conversa, é falar aquilo que está sentindo, é abrir o coração. É falar para Deus da forma que você gostaria algumas coisas, poder melhorar outras coisas. É assim que é a oração. No tópico 2, Deus responde a todas as orações segundo a sua vontade. Irmãos, aí que está a questão. Deus não responde a todas as nossas orações. Claro que não. Porque Jesus falou o quê? As pessoas pedem, mas pede mal para gastar em vossos próprios deleites. Então veja que todas as vezes que nós formos orar, dependendo do teor da nossa oração, claro, meus irmãos, nós vamos orar, abrir o coração, falar para Deus aquilo que nós estamos sentindo, o que eu preciso, o que eu acho das coisas, o que eu penso de pessoas, mas quando nós vamos pedir alguma coisa, falar para Deus sobre alguma coisa e querer que Deus entre com providência alguma coisa dessa natureza, principalmente quando a gente pede para Deus alguma coisa, um carro, um trabalho, um cônjuge, nós temos que sempre pedir para Deus, Senhor, faça a tua vontade. Faz a tua vontade. Eu quero assim, 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 assim. É o que eu quero. Porém, na última linha a gente coloca lá, ou na última frase da nossa conversa com Deus, nós colocamos lá. Mas, Senhor, faça a tua vontade. É a tua vontade que venha prevalecer. Aí, nós pensamos o quê? Deus não responde, claro, a todas as orações. Porque Deus vai responder, ele tem que fazer a vontade dele. Essa tem que ser a nossa oração. Parte 2, o diálogo, não uma lista de pedidos. Aí que nós estamos falando, meus irmãos. Dialogar com Deus não é uma lista de pedidos. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu quero. Não, mas oração não é isso. Claro que nós podemos pedir para Deus nas nossas orações, mas aí isso vai entrar naquelas vãs repetições, né? De ficar sempre falando para Deus a mesma coisa, sendo que às vezes a gente pode entrar no tópico, não é da vontade de Deus que às vezes Deus não quer que nós venhamos adquirir certas coisas. Então a gente vê aqui que Deus, ele sabe aquilo que ele pode nos conceder, ele sabe aquilo que ele pode nos dar, mas o diálogo não é uma lista de pedidos, e não é. Nós não podemos tratar a Deus como nosso serviçal, como nosso empregado. Deus não é o nosso empregado. Deus não é o nosso empregado. Eu tive até a oportunidade de ministrar sobre uma passagem bíblica que relacionava, que Deus ali me deu a direção para falar que Deus não é o nosso empregado. Se os irmãos procurarem até aí na lista de reprodução dos vídeos, os irmãos vão ver o título da mensagem.
Mas Deus não é o nosso empregado. Deus não podemos colocar Deus numa lista de pedidos. Ó, Senhor, eu quero o número 3, eu quero o número 2. Não, meus irmãos, não funciona assim. Nós temos que dialogar com Deus. Claro, Deus precisa saber aquilo que a gente precisa. Claro que precisa. Mas a gente não pode transformar a Deus numa lista, é o nosso diálogo, a nossa conversa, ou a oportunidade que nós temos de orar a Deus numa lista de pedidos. Amém? Tudo tem seu tempo determinado, né? Cada vez que Deus nos diz não, devemos pensar que Ele está nos livrando naquele momento. Então veja que tudo tem um tempo determinado. Às vezes nós queremos uma coisa, mas não é da vontade de Deus aquele momento. Então quem tem relacionamento com Deus entende e aceita quando Deus não quer nos conceder algo naquele momento. Então sabe esperar. Parte 3. O dever de orar sempre e não desfalecer. Quem clamam a Ele dia e noite. Certa vez Jesus contou uma parábola que versava sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nessa narrativa ele usa aquele exemplo daquela mulher que ficou importunando o juiz, importunando mesmo, meus irmãos, o juiz acerca da sua causa. Ou seja, ela precisava daquela causa, aquela causa para ela era importante. Então, nós vemos que ela ficou ali falando com o juiz, olha, julga minha causa, 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 porém não tinha ninguém, ali é muita cultura ali também, que não tinha ninguém que pudesse fazer isso por ela, não tinha ninguém que pudesse resolver o problema dela, era uma mulher clamando por justiça, por algo que o juiz poderia fazer. Mas o juiz não temia ninguém, era um iníquo, não temia ninguém. Mas pelo fato de ela não ter desistido e ter sido uma pessoa persistente, o juiz iníquo julgou a causa dela. Imagine Deus que não pode fazer nas nossas vidas. Mas a questão é, meus irmãos, entendermos, termos o discernimento de quando realmente nós temos que clamar a Deus, clamar por uma causa, para que Deus venha entrar com providência na nossa causa. Amém? Na parte 2, quando as lutas parecem não ter fim. Existem momentos em que as nossas lutas e dificuldades cotidianas parecem não ter fim. Jesus mesmo nos disse que no mundo teremos aflições. É claro, meus irmãos, tem coisas na nossa vida que são cotidianas, que são batalhas que a gente vai vivenciando dia após dia. E aí, por isso que nós temos que estar em constante oração com Deus, para nos revestirmos o quê? Das armaduras espirituais. Nós estamos treinados no mundo espiritual para poder lidar com as lutas, com as decepções que vêm mesmo. Porém, quando o nosso espírito está forte, nós conseguiremos encarar as situações da vida com mais facilidade para vencermos todos os dias. E a oração e fé. Na Bíblia encontramos uma importante orientação. Sem fé é impossível agradar ao nosso amado Deus. Irmãos, para nós adquirirmos fé e para nós fortalecermos a nossa fé e para nós termos cada vez mais fé, é necessário a oração. A oração é necessário. É necessário nós orarmos a Deus. Nós precisamos orar a Deus. É a nossa oração. Nós temos que falar com Deus para nós viemos fortalecer a nossa fé. Irmãos, orar a Deus, conhecer mais a Deus, nós vamos adquirir mais fé e cada dia mais fé. Então a nossa vida espiritual vai ficar cada vez mais forte quando nós oramos a Deus. E a nossa conclusão. O verdadeiro sentido da oração foi o tema que nos conduziu durante esta primeira lição. Podemos perceber que a oração tem profunda relação com a essência do verdadeiro cristianismo. A forma como nós, seres humanos, podemos nos aproximar do Pai amado e abrir os nossos corações em meio a palavras simples, porém repletas de sentido. Então, nós hoje temos a necessidade de orarmos mais do que nunca. Infelizmente, hoje as pessoas ficam mais tempo em redes sociais do que orando. E isso tem sido um problema muito sério. Por quê? Porque a pessoa não está orando, não está buscando a Deus, não está falando com Deus e só perde tempo com rede social, ela vai estar cheia de rede social na cabeça, não vai estar cheia de oração e de fé em Deus. Então, quando vier as dificuldades, aí ela vai querer clamar, mas o seu espírito está fraco para um clamor. É claro, Deus responde, Deus nos ouve, Deus sabe todas as coisas. Porém, nós temos que estar forte para resolver os problemas do nosso dia a Deus. Nós, às vezes, usufruímos da misericórdia de Deus, irmãos. Mas nem sempre
vai estar disponível. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.